Olá, neste vídeo mostraremos a estratégia de acabamento em linha d'água. A estratégia de acabamento em linha d'água está no grupo de acabamento, nesta localização aqui. Ao clicarmos, como de costume, vamos definir a ferramenta. Vamos trabalhar com uma fresa de 25 toroidal com raio de 2. Vamos definir um suporte, a princípio qualquer suporte, apenas para ilustração. Vamos definir um avanço e uma rotação apenas como exemplo. E vamos às próximas estratégias. Basicamente, o quesito de entrada e saída, ele vai seguir o mesmo procedimento. Definiremos a aproximação e a retração através das seguintes opções, seja arco, normal, a superfície, tangente ou com um ângulo de tangência. Isso pode ser definido de acordo com a necessidade. Vamos em parâmetros. Parâmetros segue o mesmo procedimento também, principalmente do desbaste em linha d'água. Então podemos definir a altura de retração em Z, o nível superior e o nível inferior. Na profundidade de corte, nós podemos defini-la pela quantidade de passes, pela porcentagem do diâmetro da ferramenta ou por um valor de distância. Vamos definir um valor aqui de 2 milímetros de distância. Ok? Apesar de ser uma estratégia de acabamento, ela pode também ser utilizada como uma estratégia de pré-acabamento. Assim podemos definir também um sobremetal, caso seja necessário. Na opção de estratégia temos o tipo de fresamento, que pode ser concordante, discordante ou bidirecional. Neste exemplo utilizaremos a estratégia concordante. A direção de usinagem, que pode ser para baixo ou para cima. Isso também depende do tipo de peça, da necessidade. Neste exemplo, utilizaremos para baixo. Também temos a opção suavizar cantos, que seria basicamente uma opção para quando trabalhamos com ferramentas com máquinas de alto desempenho. A máquina evita, ou a estratégia cria pequenos raios de forma a evitar chocar-se com cantos vivos. Então, ao invés de os motores da máquina pararem para mudarem de direção, eles apenas fazem um pequeno raio e mantém a velocidade. Isso reduz consideravelmente o tempo de usinagem. É claro, se for permitido fazer isso através do modelo. Vamos desmarcar essa opção para o exemplo. E na opção aparar, nós temos algumas outras funções. Primeira, checar peça. É importante que esta opção esteja marcada, visto que ao marcar ela, o software utiliza o modelo da peça, as superfícies e o sólido para fazer a checagem da superfície. Então ele considera a peça como checagem. Caso eu tenha furos e eu não queira que a ferramenta entre nesses furos, eu posso utilizar a opção de ignorar os furos e dar o valor do diâmetro do furo maior. Automaticamente ele ignora os menores. Temos também a opção de trabalhar com superfície somente, com arestas ou com o modelo de restrição. O modelo de restrição ele vai acabar o modelo inteiro. Com arestas, ele vai acabar todas as superfícies e não vai considerar que as arestas estejam em canto vivo. Então ele vai dar passos inclusive nas arestas. E somente superfícies, ele vai trabalhar somente com as superfícies selecionadas. Uma outra opção é a inclinação da superfície. Neste caso, a minha estratégia está sendo definida, inclusive vou mostrar um exemplo aqui. Quando definimos a inclinação,
estamos de 0 a 100, de 0 a 90 graus, ou seja, de 0 a 90 graus ele vai aplicar essa estratégia que definimos. Se eu aumentar a quantidade de graus, vamos por aí de 25 a 90 graus, tomando como referência plano lateral aqui, o plano, né? Tudo que estiver desmarcado aqui, ó, ela não vai aplicar a estratégia. Então eu posso fazer um combinado com uma estratégia de usinagem específica para áreas planas, onde, por exemplo, até a partir de 25 graus eu utilizaria a estratégia, entre 25 e 90, né, a estratégia de linha d'água, e abaixo de 25, entre 0 e 25, eu poderia delimitar uma outra estratégia. Então é possível fazer essa combinação e fica muito bom. Neste caso, vamos utilizar a estratégia em toda a superfície da peça. Nesta opção aqui, nos passos finais, eu posso cortar as entradas mais bruscas, né? Cortar os movimentos que podem ser considerados desnecessários na usinagem. Vamos manter. Finalizando, damos OK. Aqui nas atribuições de usinagem ou de trabalho, a forma de se definir é semelhante à definição do desbaste em linha d'água. Ou seja, eu posso trabalhar selecionando uma superfície, clicando em faces e mandando calcular. Olha o que acontece. Ele usina apenas aquela superfície selecionada. Okay. Ó. Eu posso definir uma zona de trabalho. Vamos supor que eu queira definir esta zona de trabalho aqui. Vamos definir um ângulo, ou melhor, vamos até criar uma limitação aqui. Essas linhas aqui, a gente tem um vídeo específico para isso, explicando isso aí como funciona. A partir daí, criada uma delimitação, nós podemos clicar aqui e zona de trabalho. Que estiver dentro dessa zona de trabalho, ele vai fazer a usinagem, inclusive cortando superfícies. Se dermos 2 cliques nesta opção que ele abriu aqui, nós ainda podemos definir se a ferramenta vai ser delimitada pelo centro dela, como está aqui, ó. Então, neste caso, ela estaria com metade da ferramenta usinando fora. Poderíamos definir como dentro desse contorno, para que ela não passe nada para fora do contorno, ou que ela, inclusive, passe toda a ferramenta para fora desse contorno e use a tangência de outro lado da ferramenta como referência. Neste caso, vamos utilizar centro. Okay? Vamos calcular. E olha o que acontece. Apenas o que foi definido dentro daquela limitação vai ser usinado. O resto vai ficar sem ser usinado. Uma outra opção, vamos apagar agora essa delimitação e vamos selecionar a linha novamente. Agora vamos criar uma zona restrita. Como funcionaria? Ao clicar nela, ó, automaticamente o software cria um volume de delimitação, e se calcularmos, toda a peça será usinada, com exceção deste volume criado aqui. Então essa é também uma opção bem interessante para fazermos delimitações. Vamos aguardar o término do cálculo. Finalizado o cálculo, ó, tudo que foi criado, né, ou tudo que foi delimitado como fora desta área de seleção foi usinado. Então
Temos essas opções. Inclusive podemos trabalhar em conjunto, uma zona de trabalho com uma zona restrita, por exemplo, uma superfície com uma zona restrita. Então temos essa opção. Voltando aqui à nossa opção, agora vamos definir o modelo como ele está. Vamos inclusive apagar essa linha aqui. Voltando à estratégia, dentro de parâmetros, temos uma opção que é crista. Esta opção, ela torna possível a delimitação não só de um incremento em Z, mas de uma tolerância na criação da crista, ou seja, do espaçamento entre um passo e outro. Vamos calcular para ficar mais fácil de entender. Vou utilizar o método de cálculo rápido. Nesta opção aqui, vou definir aqui uma estratégia bidirecional para ficar de mais fácil entendimento. Se vocês forem perceber, ó, aqui nós temos uma distância de incremento, e à medida que ela vai chegando próximo a raios, ela vai reduzindo essa distância entre os incrementos. Então esse passo ele vai ficando variável para se garantir um melhor rendimento e um melhor acabamento na superfície. É claro que o tempo ele pode aumentar um pouco, mas se a minha intenção for ter uma qualidade superficial no resultado da usinagem melhor, eu posso utilizar essa estratégia aqui, ok? Então, esta foi a estratégia de acabamento em linha d'água. Muito obrigado e até mais.